Antes de orarmos, peço que você aquiete o coração, sossegue a mente e prepare o espírito para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar hoje. Muitas vezes chegamos diante dele apressados, ansiosos para falar, mas esquecemos que o Senhor também deseja nos falar primeiro. A palavra declara em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa verdade revela algo poderoso. Nossos pensamentos moldam quem somos e direcionam o rumo da nossa vida. Já parou para refletir sobre o que ocupa a sua mente diariamente? Pode parecer uma pergunta estranha, mas é uma das mais importantes que alguém pode fazer a si mesmo. Existe dentro de nós um mundo invisível, uma vida interior feita de pensamentos que nunca cessam. Eles moldam nossas emoções, nossas decisões, nossas relações e até a forma como enxergamos a Deus. Desde o momento em que despertamos, a mente já começa sua corrida. Pensamos nos problemas do dia, nas conversas que ficaram para trás, nas incertezas do amanhã. Mesmo enquanto realizamos tarefas simples, como preparar uma refeição, olhar o celular ou conversar com alguém, nossa mente segue ativa, sem descanso. A questão é: o que temos permitido que esses pensamentos façam em nós? Eles têm alimentado a nossa fé ou drenado nossa paz? Se essa mensagem já falou com você, escreva nos comentários. Amém, Senhor, renova minha mente. Muitos de nós travamos batalhas silenciosas que não aparecem para ninguém de fora. A verdadeira guerra, na maioria das vezes, não está nas circunstâncias, no dinheiro que falta, nos relacionamentos difíceis ou até mesmo no diagnóstico médico. A grande batalha acontece dentro da mente. É ali que a voz do medo insiste em sussurrar: você não é suficiente, você não vai vencer, Deus se esqueceu de você. Esses pensamentos, quando não são confrontados, começam a criar raízes. Eles se transformam em padrões, hábitos e fortalezas invisíveis que influenciam nossa maneira de viver, de orar e até de esperar por Deus. Sem perceber, passamos a enxergar tudo através das lentes da dúvida e da insegurança. Mas aqui está a boa notícia. O Senhor nunca nos chamou para sermos prisioneiros dos nossos próprios pensamentos. Pelo contrário, Ele nos deu um caminho melhor, o caminho da renovação da mente. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, lemos: pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. Esse pensai é uma escolha deliberada, uma decisão consciente de ajustar o coração para aquilo que é eterno e verdadeiro. Você não pode impedir que pensamentos cheguem até a sua mente, mas pode escolher quais deles terão espaço. Pode decidir se vai alimentar as mentiras do medo ou meditar nas verdades de Deus. Se você deseja viver essa transformação, escreva nos comentários: glória a Deus, eu escolho pensar no que vem do alto. Pergunte a si mesmo hoje: em que tenho pensado constantemente? São pensamentos enraizados na fé ou movidos pelo medo? Eles estão me aproximando de Deus ou me afastando da sua presença? A verdade é que nossa vida de pensamentos não é apenas algo mental ou psicológico, ela é profundamente espiritual. A Bíblia deixa isso claro em 2 Coríntios capítulo 10, versículo de 3 a 5, onde lemos que, embora vivamos no mundo físico, a nossa luta não é contra carne e sangue. Deus nos entregou armas espirituais poderosas para derrubar fortalezas e aprisionar todo pensamento que se levanta contra a verdade. Isso significa que nossa mente é, de fato, um campo de batalha, mas o Senhor já nos equipou para vencer. O inimigo tenta nos enganar com mentiras, mas temos a palavra como espada. Quando ele diz: você não tem valor, a verdade de Deus afirma: você é criado de forma extraordinária e maravilhosa. Salmo, capítulo 139, versículo 14. Quando a ansiedade sopra, nada vai melhorar.
Deus responde: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Quando a culpa insiste, você nunca será livre, Jesus declara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, versículo 36. É assim que vencemos, substituindo a mentira pela verdade eterna. Cada pensamento precisa passar pelo filtro da palavra. Se essa palavra fortaleceu sua fé, declare nos comentários: eu tomo posse da verdade de Deus. Deus deseja que sua mente seja renovada diariamente, que seus pensamentos sejam alinhados com a verdade dele e não com as mentiras do inimigo. Não precisamos viver presos em ciclos de dúvida, medo ou condenação. O Espírito Santo nos ajuda a identificar cada pensamento que não vem de Deus e nos ensina a substituí-lo pela palavra que liberta. É nesse processo que aprendemos a não deixar a mente vagar sem direção. Pensamentos soltos e não filtrados podem roubar nossa paz, diminuir nossa fé e nos fazer acreditar em coisas que nunca vieram do coração de Deus. Por isso, devemos vigiar e perguntar: esse pensamento me aproxima do Senhor ou me afasta? Jesus mesmo disse em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que a voz de Cristo sempre será marcada pelo amor, pela clareza e pela verdade. Se um pensamento gera medo, confusão ou condenação, ele não vem do bom pastor. Deixe sua mente se tornar um lugar de adoração, um espaço de descanso onde a presença de Deus habita. Alimente-se da verdade e permita que a paz governe mesmo em meio às incertezas. Lembre-se, aquilo que você nutre em sua mente é o que vai crescer. Se você alimentar a fé, ela florescerá. Se alimentar o medo, ele se fortalecerá. Se você deseja encher sua mente de esperança, escreva nos comentários: Senhor, enche meus pensamentos com a tua paz. Agora pense, quantas vezes você já carregou preocupações em silêncio, sem que ninguém ao seu redor percebesse? Muitas vezes sorrimos por fora, mas por dentro nossa mente está em guerra, cheia de vozes, memórias e dúvidas. O inimigo sabe que se conseguir ocupar nossos pensamentos, poderá influenciar nossas escolhas e até enfraquecer nossa fé. Mas o Senhor nos chama para entregar até os pensamentos mais escondidos em suas mãos. Ele não nos rejeita quando chegamos cansados, sobrecarregados ou cheios de dúvidas. Pelo contrário, nos convida a descansar nele. Filipenses capítulo 4, versículo de 6 a 7 declara: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse texto nos mostra que não precisamos ser dominados pela ansiedade. Existe uma promessa: a paz que vem de Deus é capaz de guardar não apenas o coração, mas também a mente. Uma paz que não depende de circunstâncias externas, mas da presença constante do Senhor. Por isso, entregue a Ele cada pensamento de dúvida, cada memória dolorosa, cada medo sobre o futuro. Só assim, a mente encontra descanso verdadeiro. Se você crê nessa promessa, declare nos comentários: eu recebo a paz de Cristo na minha mente. Quando pensamentos de condenação ou vergonha surgirem, lembre-se, eles não vêm de Deus. O Senhor não nos acusa, Ele nos perdoa e nos restaura. A voz de Cristo nunca é de peso ou culpa, mas de amor e de verdade. Romanos capítulo 8, versículo 1, nos garante: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que precisamos aprender a discernir as vozes que ecoam em nossa mente.
Há pensamentos que parecem inofensivos, mas que aos poucos nos enfraquecem, nos afastam da fé e nos prendem em correntes invisíveis. O Espírito Santo é quem nos mostra com clareza o que deve ser rejeitado e o que deve ser guardado. Ele nos ensina a capturar cada pensamento e colocá-lo diante da luz da palavra. Assim, quando a mente disser, "Você nunca vai mudar", o coração, firmado na Escritura, responde, "Aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la." Filipenses capítulo 1, versículo 6. Quando a dúvida afirmar, "Deus te esqueceu", você pode declarar, "Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti", diz o Senhor. Isaías, capítulo 49, versículo 15. A vitória sobre os pensamentos começa quando você decide substituir cada mentira pela verdade eterna do Pai. Não aceite que a sua mente seja terreno fértil para sementes de medo ou condenação. Plante nela a palavra de Deus e verá frutos de paz, confiança e esperança. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários, "Eu escolho viver a verdade de Cristo." Quantas vezes nos pegamos revivendo feridas antigas, repetindo mentalmente conversas dolorosas ou lembranças que ainda ardem no coração? Esse hábito de replay do passado pode aprisionar a mente em ciclos de dor, como se estivéssemos presos a uma prisão invisível. Cada lembrança não tratada se torna uma corrente que nos impede de avançar. Mas o Senhor nos chama para algo novo. Ele deseja que cada pensamento seja trazido à luz dele para ser curado e transformado. É nesse lugar de entrega que aprendemos a dizer, "Senhor, eu te entrego minhas memórias, meus medos e até os meus questionamentos." O Espírito Santo nos ensina a substituir pensamentos de amargura por perdão, de ansiedade por confiança, de orgulho por humildade e de desânimo por esperança. Ele é especialista em reorganizar o que parecia confuso, em restaurar o que estava quebrado e em trazer ordem onde só havia caos. Isaías capítulo 26, versículo 3 nos lembra, "Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti." Essa é a chave, manter a mente firme no Senhor, mesmo quando tudo ao redor parece incerto ou fora de controle. É escolher confiar mais na voz de Deus do que nas lembranças que tentam nos assombrar. Quando escolhemos fixar os pensamentos em Cristo, experimentamos uma paz que não vem do mundo, mas do céu. Uma paz capaz de calar os ruídos internos, de silenciar as acusações e de trazer descanso mesmo no meio da tempestade. Se você deseja viver essa paz sobrenatural, escreva nos comentários, "Senhor, firma minha mente em ti." O Senhor deseja que a nossa mente não seja apenas um espaço de pensamentos soltos, mas um lugar consagrado a Ele, onde a verdade habita e a fé floresce. A Bíblia nos orienta em Romanos capítulo 12, versículo 2. "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Isso significa que não devemos simplesmente aceitar os padrões de pensamento que o mundo impõe. A sociedade diz que precisamos viver ansiosos, correr atrás de tudo sozinhos e provar constantemente nosso valor. Mas Deus nos chama a pensar diferente, a ter uma mente transformada pela sua palavra e guiada pelo seu Espírito. A renovação da mente não é algo que acontece de uma vez por todas, mas um processo diário. É escolher cada manhã permitir que a voz de Deus seja a primeira a guiar o coração, antes que as vozes do medo, da comparação ou das notícias ao nosso redor tentem tomar lugar. É uma disciplina espiritual. Filtrar cada pensamento e perguntar se ele está de acordo com a vontade do Pai. Esse processo exige entrega, exige abrir mão de velhos padrões, de crenças limitantes, de pensamentos repetidos que não edificam.
mas quanto mais deixamos Deus moldar nossa mente, mais descobrimos a liberdade de viver em paz, esperança e confiança. Se você deseja viver essa renovação todos os dias, escreva nos comentários: transforma minha mente, Senhor. Quando entregamos nossos pensamentos a Deus, até as batalhas mais silenciosas começam a ser vencidas. Talvez você lute com dúvidas que ninguém conhece, memórias que ainda doem, medos que parecem insuportáveis. Mas o Senhor vê cada detalhe da sua mente e não se afasta por causa disso. Ele não nos rejeita quando estamos cansados. Pelo contrário, Ele nos acolhe e nos fortalece. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, a palavra nos dá um conselho precioso. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Esse é o filtro que deve reger a nossa mente. Significa que não precisamos aceitar todo o pensamento que surge. Temos autoridade em Cristo para rejeitar o que não vem de Deus e abraçar o que fortalece nossa fé. Esse exercício espiritual muda completamente a forma como vemos a vida, como enfrentamos desafios e até como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. O Espírito Santo deseja habitar no espaço mais íntimo de nós, a mente. Ele quer substituir a confusão por clareza, o medo por coragem, a culpa por perdão e a ansiedade por paz. Quando deixamos o Espírito agir, até as tempestades internas encontram calma. Se você crê nessa transformação, declare nos comentários: minha mente pertence a Cristo. Hoje é o momento de declarar, com fé e convicção, que a sua mente pertence ao Senhor. Não importa quantas vezes pensamentos de medo, culpa ou ansiedade tenham tentado te dominar. A promessa de Deus é maior do que qualquer mentira. Ele é o guardião do seu coração e o protetor da sua mente. Filipenses capítulo 4, versículo 7 afirma: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não é passageira, não depende das circunstâncias, mas vem diretamente do trono de Deus para aqueles que confiam nele. Por isso, hoje você pode descansar. Entregue os pensamentos confusos, os sonhos que parecem distantes, as lembranças que pesam e até as dúvidas que não têm resposta. O Senhor recebe tudo e devolve em troca paz, confiança e esperança. Ele é fiel para completar a obra que começou em você e nunca te deixará sozinho no campo de batalha da mente. Declare junto comigo: Senhor Jesus, eu te entrego meus pensamentos, meus medos, minhas lembranças e meus sonhos. Reina sobre minha mente e que tudo o que eu pensar seja para te honrar. Em ti encontro segurança e paz. Amém. Se essa mensagem falou profundamente com você, escreva nos comentários: eu sou livre em Cristo Jesus.